Lembramos então que nós temos a cadeia também. Se a gente for os que nós consumimos, né, todos os dias, ela passa por toda a cadeia produtiva. Trouxe alguns para vocês, a gente nem imagina que passa por todos esses processos, né? Cadeia frigorífico, né? Lembrando que nós falamos até da carne bovina, que passa o processo da cadeia produtiva. Dentro do frigorífico tem toda essa lá desde o início, no caso do começa, né, ou seja, tem os grãos, daí tem né, e daí faz essa parte também de armazenamento e geração, para depois tem os produtores integrados, depois granjas incubadoras sáveis de suínos, e depois passa pela parte do abate, né, desses abates, abate de aves, passam pelo processo da industrialização, distribuição, os mercados interno e externo, né? Lembrando que a gente faz o Brasil faz essa parte externa também, ou seja, até o consumidor. Então, isso tudo faz parte dessa legislativa. Cadeia produtiva de petróleo. Como a gente falou, então a gente não vai simplesmente ir lá no posto e abastece, né? Então, a gente também passa por todo um processo, né? Tanto álcool, gasolina, o combustível. Então, no caso, temos aí exploração, né, e a produção. Então, faz-se, como mostra na figura, faz-se o levantamento de todo esse processo dos dados exploratórios, da onde vai tirar o petróleo, a interpretação exploratória, a sondagem, a delimitação dos campos, depois os estudos de um reservatório, o desenvolvimento da produção, a produção para depois chegar até o consumidor. Então, lembrando também que a cadeia produtiva do petróleo passa por todo um processo também, né? Então, tem todo um processo para chegar até nós, consumidores finais. Agora, depois nós finalizamos já falando sobre a cadeia produtiva. Então, depois da cadeia produtiva, que nós falamos lá no começo, seriam dois temas, cadeia produtiva e organograma. Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o organograma. O que seria o organograma? De forma resumida, o organograma é um gráfico que representa uma estrutura organizacional de uma empresa. Esse modelo de organogramas irão representar as relações hierárquicas ou a divisão dos setores e cargos que existem nessa organização. O papel mais importante do organograma é deixar claro para o funcionário. Então, o papel mais importante do organograma é deixar claro para o funcionário, os stakeholders, exatamente onde eles estão. Estão dentro da estrutura da empresa e quais as áreas as pessoas se relacionam diretamente. Então, o organograma, ele faz mostrar para as pessoas, ou seja, para todos os colaboradores, qual a posição de cada um, né? No caso, presidente, diretores, depende de cada um, gerente, vendedores, auxiliares, assistente. Então, o organograma serve para organizar toda uma hierarquia de uma empresa e a divisão também de tarefas, a qual cada um tem que fazer a sua. Então, modelos de organogramas. Nós vamos falar um pouquinho, tem alguns modelos, porque o organograma nada mais é que a organização hierárquica de uma empresa. Então, vai depender muito do tamanho da empresa para cada modelo, porque temos empresas, tem microempreendedor, tem empresas de pequeno, de médio e grande porte, tem empresas multinacionais. Então, vai depender do tamanho da empresa também, ou da quantidade de colaboradores para ter um modelo do organograma. Então, esse modelo, se você está pensando em desenvolver um organograma de uma empresa, é importante que conheça os principais modelos que existem. Saiba que não existe certo ou errado. O que fizer mais sentido para a sua realidade ou gosto estará correto. Então, lembrando que um organograma obedece às hierarquias e não existe um modelo correto para cada empresa.
cada um vai fazer a que melhor se encaixe, né, na sua empresa. Então, os modelos de organograma. Então, temos o organograma vertical, clássico ou funcional, organograma horizontal, o organograma circular ou radial, o organograma linear de responsabilidades, o organograma matricial e para descontrair, que depois, quando a gente for falar, vocês vão ver qual é esse outro modelo para descontrair que nós estamos falando. Então, a gente vai falar um pouquinho agora de cada um deles, desses 6 modelos de organograma. Ou seja, lembrando que não existe um organograma certo ou errado para cada empresa, vai depender do que cada empresa quer. Nós vamos citar alguns modelos. Então, o primeiro deles, um organograma vertical, clássico ou funcional. Esse é o formato mais conhecido, que normalmente aparece em buscas, quando a gente faz uma busca no Google e similares, né? Então, quando a gente faz uma busca lá, né? Qual é o modelo de organograma? Geralmente aparece esse, né? Que é o clássico, que representa a hierarquia da empresa de uma maneira clara, já que de cima para baixo, da onde começa, você tem as principais posições, indo até a menos importante. Então, mas também é importante, falam-se só da mesma para obedecer uma hierarquia, né? Então, no caso aqui pode ser o diretor-geral, depois gerente por departamento, por setor, os funcionários, ou seja, os auxiliares. Então, esse é o modelo clássico, é o modelo, no caso, um dos modelos mais utilizados, né? Esse modelo vertical e clássico. E também é um modelo mais funcional, né? Para as empresas. Esse outro é um organograma horizontal. Esse tipo de organograma é idêntico àquele que nós acabamos de falar, o vertical. A única diferença é que ao invés dos cargos mais importantes hierarquicamente falando, estão mais para a esquerda e conforme cresce vai para a direita. Vai se chegando aos cargos das áreas mais operacionais. Então, esse, no caso, é uma de forma horizontal. Então, ele é idêntico àquele que nós falamos há pouco. Só que esse, em vez de ser da forma que começa de cima, vai descendo, né, a hierarquia, esse, ele vai se expandindo, ele vai fazendo na forma horizontal, ele vai fazendo aos lados. Então, vejamos que temos a presidência, a secretária, e depois aí vai indo dos lados, ó, gerência técnica, controladoria, pessoal técnico, pessoal administrativo, e depois vai expandindo para os lados, tá? Então, por isso, dessa forma, esse organograma é como um organograma horizontal. Outro modelo de organograma. Esse organograma é o organograma circular ou radial. Então, vejamos que nós temos aqui do lado esse modelo, que é um de circular ou radial. Nesse organograma, a hierarquia é mais dividida. Apesar de ter uma lógica das áreas que possuem mais responsabilidade, mais ao centro, para que as possuem menos são nas extremidades e tenta ressaltar o trabalho em grupo e proximidade das áreas. Então, esse outro modelo de organograma é um modelo de forma circular, como vocês mesmos estão vendo. Então, ou seja, aqui a direção está no centro. Então, depois do centro, daí vem, ó, em volta temos a gerência, depois temos a parte de vendas, de RH, de projetos, depois, por último, temos a parte de segurança, limpeza, produção e expedição. Depois ainda temos aqui, ó, na direção ainda temos o cliente. Então, ou seja, é de forma circular. Então, lembrando que cada empresa adota o seu modelo de organograma, né? Conforme nós falamos, não existe modelo
certo ou errado. Então, existem várias formas de que é também cada segmento de cada empresa.